5 dias, justamente para apresentar novos recursos contra a condenação pela trama golpista na ação penal 2688. Esse prazo foi aberto a partir do momento que foi publicado o acórdão da negativa dos embargos de declaração, aquele primeiro recurso que todas as defesas puderam apresentar dos 8 réus desse núcleo específico, né, Luciana Amaral? Mauro Cid abriu mão de recorrer, já teve a sua execução de pena iniciada, ele é colaborador da Justiça, mas tem uma pena, tem uma série de questões ainda a responder para a Justiça, e os outros 7 puderam recorrer, em especial ali toda a atenção para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Traga para a gente as informações, as atualizações, Luciana, boa tarde. Oi, Yuri, muito boa tarde a você, a Débora e a todos que nos acompanham aqui no 360. Agora começa já a contagem para a apresentação desses últimos recursos pelas defesas, tanto do ex-presidente Jair Bolsonaro, quanto também dos outros réus desse núcleo 1 da trama golpista, o núcleo considerado o principal, o que estaria então na liderança dessa trama golpista, na avaliação da PGR, e que foram então condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Tudo isso a partir, então, da publicação do acórdão ontem à noite, por volta das quase 11h30 da noite, foi publicado, então, esse documento que reúne os votos dos ministros da primeira turma pela condenação e também pela rejeição dos primeiros recursos que já foram apresentados, e esse documento, então, oficializa a decisão da primeira turma pela condenação e também, mais uma vez, pela rejeição dessa primeira rodada de recursos. A partir disso, os advogados, tanto de Bolsonaro quanto dos outros réus, vão ter 5 dias para apresentarem mais uma nova leva de recursos. Neste caso agora, os chamados embargos infringentes podem contestar o mérito e também o tempo de pena aos quais eles foram condenados. Moraes agora pode colocar esses recursos em julgamento dentro da primeira turma, mas também há uma outra opção que vem sendo cogitada, que vem sendo aventada como uma possibilidade, que é ele tomar uma decisão monocrática, avaliando que esses recursos não cabem mais, mas que eles seriam um movimento protelatório da defesa, ou seja, uma tentativa de atrasar todo o andamento desse processo, de tentar jogar mais para frente o início da execução da pena por parte, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente fala que isso é uma possibilidade porque já aconteceu numa ação, inclusive, contra um ex-presidente, no caso, Fernando Collor de Mello. Ele, então, que teve essa prisão já decretada por uma decisão monocrática, quando, então, os advogados ali poderiam ainda também tentar mais algum recurso. Moraes avaliou que eles não cabiam mais no momento. Se isso acontecer, vai ter a publicação de um novo acórdão e da certidão do trânsito em julgado. Isso significa que não há mais possibilidades de recursos e o julgamento como um todo é dado como encerrado. E aí sim, a prisão de Jair Bolsonaro pela trama golpista, especificamente, já poderia ser decretada. A expectativa, até mesmo de aliados ali no entorno do ex-presidente, é de que isso possa acontecer ainda neste mês, por exemplo, a partir da próxima semana. Ninguém sabe ao certo muito, porque depende das decisões do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, também das decisões que os advogados, os réus, tomarem com a apresentação de novos recursos. Mas a expectativa é que essa decretação da execução da pena possa acontecer ainda em novembro. A prisão definitiva prevista é em regime fechado. A possibilidade também, a expectativa é que os advogados, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro, tentem reverter essa prisão em regime fechado para a continuidade da prisão domiciliar. Mas é isso, a gente segue acompanhando e o cronograma para a apresentação desses recursos já está correndo. Volto com vocês no estúdio.